Olá, eu sou Edmeia Lima, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Se você ainda não é inscrito, peço a gentileza de se inscrever e apertar o sininho de notificações. E não esqueça de deixar o seu like e compartilhar, ok? Nós estamos então iniciando agora o terceiro vídeo da série sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos aqui fazendo uma demonstração de quais são as ações que o céu tem feito para nessa batalha entre o mal e o bem, né? E nós temos visto que quem está lutando, quem está intervindo por nós nessa batalha é Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Eu vou falar hoje para vocês então sobre os segredos de Fátima, que são um assunto importantíssimo, que causam muita polêmica e que a gente precisa compreender bem essa parte para que a gente possa realmente saber tomar as atitudes necessárias, não é mesmo? Então, esses segredos foram revelados aos três pastorinhos na terceira aparição, que aconteceu em 13 de julho de 1917. Então, relembrando aqui, em 1917, estava em pleno período de Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi de 28 de 7 de 1914 a 11 de 11 de 1918. E esses segredos não foram revelados imediatamente após os fatos terem acontecido, após a revelação de Nossa Senhora, né? Esses segredos, na verdade, se fala em um segredo dividido em três partes. A primeira e a segunda partes do segredo foram divulgadas pela irmã Lúcia numa carta que ela escreveu no dia 31 de agosto de 1941, endereçada ao bispo Dom José Alves Correia da Silva. Então, o que fala a primeira parte do segredo? A primeira parte do segredo fala sobre a visão do inferno. É isso mesmo. Nossa Senhora mostrou o inferno para as três crianças. Foi uma visão aterradora. Porém, Nossa Senhora já tinha preparado as crianças para esse momento. E qual o motivo dela fazer isso? É para que as pessoas saibam que o inferno existe. Um dos grandes problemas hoje em dia da humanidade é que as pessoas estão vivendo como se o inferno não existisse. Como se a gente fosse viver nessa terra aqui eternamente. E depois que a gente morrer, todo mundo vai para o céu. Porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus jamais permitiria que a gente fosse para o inferno, né? Só que a coisa não é assim. O inferno existe porque da mesma forma que existe um Deus misericordioso, existe um demônio furioso que me odeia, que odeia você, que odeia toda a humanidade e não nos quer no paraíso com Deus. Ele nos quer lá no inferno com ele. Então, olha só como foi. A primeira foi, pois, a visita do inferno, a primeira parte, né? Nossa Senhora, ao dizer essas palavras, abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo, mergulhados nesse fogo os demônios e as almas. Como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que deles mesmos saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo de todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas dos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Devia ser
ao deparar-me com esta visão que dei, esse ai que dizem ter me ouvido. Então, olha só, no jornal que foi impresso no dia 23 de julho de 1917, poucos dias depois, lia-se: ouviu-se um ruído semelhante ao ribombar do trovão, prorrompendo as crianças num choro aflitivo, fazendo gestos epiléticos e caindo depois em êxtase. As crianças ficaram aterrorizadas, né? Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mais transparentes como negros carvões em brasa. Essa visão foi um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu, se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Assustados e como que a pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza. Aí veio a segunda parte do segredo. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai a punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia converter-se-á e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu coração imaculado triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, conservar-se-á sempre o dogma da fé, etc, etc. Falou mais algumas coisas, né? Então, nós temos algumas coisas importantes para poder discutir a respeito disso aqui, né? Primeira coisa, conversão dos pecadores. Nossa Senhora sempre pede isso. O inferno é para quem não quer saber de Deus. Então, Deus vem ao mundo, Deus morre na cruz para nos salvar, Deus nos deixa uma igreja para nos orientar o caminho a seguir, e o homem se desvirtua do caminho, Deus manda sua mãe para poder nos orientar, e mesmo assim os homens não dão atenção. Essas pessoas estão pedindo para ir para o inferno, não é? O que é o inferno? É a distância de Deus, é a ausência de Deus. Se Deus está fazendo isso tudo e as pessoas não estão nem aí, é porque as pessoas não querem saber de Deus. Então, o que elas vão fazer lá no inferno, se elas não, lá no céu, se elas não querem a Deus? O lugar delas é o inferno, né? Que é a ausência de Deus. Só que é um lugar de muito sofrimento. A gente não deseja o inferno para ninguém. Só de ver a reação dessas crianças, a gente vê que é uma coisa terrível, né? Então, por isso que eu estou aqui. Quem sou eu? Eu não sou nada, mas o pouco que eu sei, eu quero colocar à disposição para que as pessoas acordem e evitem essa desgraça que é o inferno, não é? E outra coisa, Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. Essa é uma questão complicadíssima. Por que Nossa Senhora fez isso? Você se lembra que eu falei no vídeo passado que em 1917 também, no mesmo ano da aparição de Nossa Senhora, no mesmo ano que estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, começou a Revolução Russa. A Revolução Russa começou em 8 de março de 1917, ou seja, 2 meses antes dessa aparição de Fátima.
e ela foi até 16 de junho de 1923. Quem que fez, quem que deu, né, quem chefiou essa Revolução Russa foi o Vladimir Lenin, através do Partido Bolchevique. E como consequência dessa Revolução Russa, surgiu o primeiro país socialista do mundo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, quando Nossa Senhora diz para consagrar a Rússia ao seu Imaculado Coração, para que a Rússia não espalhe os seus erros para o mundo, o que Nossa Senhora estava querendo dizer? Que o comunismo é um erro, o socialismo é um erro. O socialismo, na verdade, é uma utopia. O socialismo verdadeiro só existe no céu. Aqui na Terra isso não é possível. Mesmo que as intenções sejam boas, não é possível que ele se concretize. Não é? Tanto que não existe um socialismo perfeito até hoje. O que existe, o que aconteceram foram milhões e milhões de mortes. Foi na Revolução Russa, foi na Revolução Comunista da China, foram várias outras guerras, outras revoluções para a implantação do socialismo, do comunismo, que, na verdade, causaram milhões e milhões de mortes. É uma coisa terrível, mas é uma realidade. Então, o que Nossa Senhora estava falando? Não, a Rússia não pode espalhar o socialismo, o comunismo pelo mundo. Para que isso não aconteça, consagrem a Rússia ao meu Imaculado Coração. E o que aconteceu? Não foi feito do jeito que Nossa Senhora pediu, não é? Então, nós vamos ver aqui que foram feitas 7 consagrações a Nossa Senhora, mas praticamente nenhuma atendeu às solicitações de Nossa Senhora, às exigências dela. O Papa Pio XII, ele consagrou, fez 2 consagrações do mundo da Rússia a Nossa Senhora, em 31/10/1942 e em 7/7/1952. Esta foi através do documento Sacro Vergente Annum. O Papa Paulo VI, durante o Concílio Vaticano II, em 21/11/1964, e o Papa João Paulo II fez 3 consagrações a Nossa Senhora, em 13 de maio de 1982, em outubro de 1983 e em 25 de março de 1984. Esta consagração, irmã Lúcia falou em 8 de novembro de 1989, disse que ela foi válida, mas ela não correspondeu a todas as exigências que Nossa Senhora tinha feito. Mas a irmã Lúcia falou que ela foi válida. E o Papa Francisco, em 2013, em 3 de outubro de 2013, ele também consagrou o mundo a Nossa Senhora, ao Imaculado Coração de Maria. Essa consagração, Nossa Senhora falou que se a Rússia fosse consagrada ao seu Imaculado Coração, da forma como ela pediu que fosse, que a Rússia se converteria e o mundo teria paz. Então a gente vê se a consagração foi válida ou não pelas consequências, né? Então, a consagração de 1984 parece que foi a que mais agradou Nossa Senhora, porque em 1989 aconteceu a queda do Muro de Berlim, que dividia a cidade de Berlim na Alemanha em uma parte comunista e uma parte capitalista. E em 1991 aconteceu a dissolução das repúblicas socialistas soviéticas. E nós sabemos que o Papa, hoje, né, o São João Paulo II, ele teve uma participação importantíssima nesse evento, né, do fim da União Soviética. Porém, a Rússia continua socialista, comunista. E a Rússia tem interferido politicamente em vários países, inclusive aqui do nosso lado, a Venezuela praticamente é pertencente à Rússia, né? A administração
fez com que a Venezuela, um dos países mais ricos da América Latina, se transformasse quase que uma colônia da Rússia. Lamentável, né? Mas a conversão mesmo, né, e o tempo de paz não aconteceu. Então, hoje, nós percebemos a triste realidade de que o mundo está dividido em dois blocos. Um bloco socialista, comunista, e um bloco capitalista, né? E isso é comum se associar o comunismo, o socialismo à política de esquerda e o capitalismo à política de direita. E a gente está vendo aí, né, as consequências dessa disputa, não é? Muitos interesses, né? Muita corrupção e pouca paz, que é o que nos interessa, que realmente não está acontecendo. Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração e pediu também a comunhão reparadora nos 5 primeiros sábados. O que é isso? É a devoção dos 5 primeiros sábados. Na terceira aparição em Fátima, 13 de julho de 1917, a Santíssima Virgem anunciou que viria pedir a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Mais tarde, a 10 de dezembro de 1925, quando a irmã Lúcia já estava na casa das Doroteias, em Pontevedra, na Espanha, Nossa Senhora apareceu-lhe de novo. Ao seu lado via-se o menino Jesus em cima de uma nuvem luminosa. Olha, minha filha, disse-lhe a Virgem Maria, o meu coração cercado de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu ao menos vê de me consolar e dize que todos aqueles que durante 5 meses nos primeiros sábados se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem 1/3 e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 20 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assisti-los na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação destas almas. No dia 15 de fevereiro de 1926, apareceu-lhe de novo o menino Jesus. Perguntou-lhe se já tinha espalhado a devoção à sua Santíssima Mãe. A irmã Lúcia apresentou a dificuldade que algumas almas tinham de se confessar ao sábado e pediu para ser válida a confissão de 8 dias. Sim, pode ser de muitos mais ainda, contanto que quando me receberem estejam em graça e que tenham a intenção de desagravar o Imaculado Coração de Maria. Por que os 5 sábados? Essa pergunta, levantada por muitos, também a fez a irmã Lúcia a Nosso Senhor, que assim lhe respondeu: minha filha, o motivo é simples. São 5 as espécies de ofensas e blasfêmias proferidas contra o Imaculado Coração de Maria. As blasfêmias contra a Imaculada Conceição, contra a sua virgindade, contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens. Os que procuram publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta Imaculada Mãe. E quinto, os que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Então, esta é a forma de fazer a devoção aos 5 primeiros sábados. Seria recomendado a todos que fizessem, porque Nossa Senhora prometeu graças a quem a fizesse. Então, como tudo que vem do céu é bom, a gente tem que aproveitar, não é mesmo? Então, nós vamos agora falar sobre a terceira parte do segredo de Fátima, que é um dos mais polêmicos, é o mais polêmico de todos, né? Quanto à terceira parte do segredo, encontrando-se Lúcia doente em Tui, descreveu-a em 3 de janeiro de 1944, também por ordem do bispo de Leiria
entregando-a no envelope fechado. Lúcia diz nessa carta: escrevo em ato de obediência a vós, Deus meu, que me mandais por meio de sua excelência, reverendíssimo Senhor Bispo de Leiria, e da vossa e minha Santíssima Mãe. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda, ao cintilar, despedia chamas que pareciam ir incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte, disse: penitência, penitência, penitência. E vimos, numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas no espelho quando lhe passam por diante um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meio em ruínas e meio trêmulo, com vacilante, acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns tras outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Então, essa é a descrição que foi publicada a respeito do terceiro segredo de Fátima. Mas algumas pessoas dizem que aqui não está todo o segredo, né? Tanto que a igreja falou que esse segredo já aconteceu, que foi o atentado ao Papa João Paulo II no dia 13 de maio, não me recordo agora o ano. Mas o Papa Emérito Bento XVI, no ano 2000, ele falou: estaria enganado quem pensasse que a missão profética de Fátima foi cumprida. Então, eu particularmente não acredito que o terceiro segredo de Fátima realizou. Eu acho que aqui está falando do martírio da igreja, que na própria Bíblia fala que a igreja vai passar pela mesma paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós já estamos passando por isso, né? A igreja está sofrendo um ataque fortíssimo, a igreja católica, né? Está sofrendo um ataque violentíssimo de Satanás, que está interferindo nela por dentro, está desvirtuando muitos padres, muitos bispos, introduzindo heresias, introduzindo divisões na igreja, desobediências. Então, a questão está muito complicada, né? Então, esses segredos nos levam a pensar como está a nossa vida hoje, né? Nós estamos realmente atentos aos sinais do céu, nós estamos rezando, nós estamos fazendo penitência, nós estamos buscando o caminho do céu para que a gente não acabe os nossos dias no inferno, esse lugar terrível que Nossa Senhora mostrou que existe. Eu vou terminar esse vídeo colocando uma situação muito polêmica. Eu espero que o Espírito Santo te capacite a entender o que eu vou dizer aqui. Tem muitos cristãos, inclusive muitos católicos, que falam que fé e política não se misturam, que fé e religião e política não se misturam.
Vocês acabaram de ver que a própria Nossa Senhora, ela falou claramente sobre a interferência de um sistema político, de um sistema de governo maléfico na nossa sociedade. Então, se você é cristão realmente, católico ou evangélico, qualquer outra denominação, se você apoia o sistema comunista, o sistema socialista, você não está agindo de forma cristã. Porque a própria Nossa Senhora condenou esse sistema de governo. Ela mesma falou que é um mal para a humanidade. E a gente pode perceber isso pelas consequências de tudo que já aconteceu e que tem acontecido ultimamente, né? E o mais importante de tudo é que o comunismo é um sistema de governo ateu. Onde se implantou o comunismo, o cristianismo foi jogado de lado, foi perseguido, está sendo perseguido. É só a gente abrir a internet que a gente vê isso acontecendo em vários lugares. Não é possível ser cristão e comunista ao mesmo tempo. Reflita sobre isso. Peça ao Espírito Santo para te dar o entendimento dessa situação tão complexa, tá? E que Nossa Senhora interceda por nós, interceda por você, para que você tenha uma compreensão real daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe.